noite. Coisa boa. Vocês não querem chegar um pouquinho mais para frente, não? Porque os encarnados não precisam dessas cadeiras. Não? Não, eles não precisam das cadeiras. Really? Você tá na frente para poder palpitar. Pode palpitar. Nós podemos palpitar juntos. Não dá essa confiança não, Fátima. Ela palpita. Antes de mais nada, a gente agradece muito a Deus a oportunidade de estarmos aqui e ao Cantinho por ter nos convidado mais uma vez e nos ter forçado a estudar, né? Porque parece que na vida a gente tem que ser forçado a fazer certas coisas, ainda mais estudar, né? Então, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a ciência, sobre nós e sobre Jesus. Seria bom se a gente pudesse apagar um pouquinho a luz, para poder enxergar melhor os slides. E enquanto eu estava tentando encontrar um material adequado para colocar nos slides, eu fiquei me perguntando, né? Tá funcionando, obrigada. Eu fiquei me perguntando assim, nossa, mas a gente não é cientista, né? A gente não sabe nada, a gente está aprendendo junto e como é que a gente vai falar de uma coisa que de fato a gente desconhece? Então, pedindo um amparo ao alto, nos veio a ideia que talvez fosse bom falar um pouquinho sobre inteligência, falar um pouquinho sobre o que nos faz buscar o novo, o diferente, e a gente buscou então o Livro dos Espíritos. Então, o material que nós vamos estar usando hoje é o Consolador, aquele livrinho que nós já usamos no estudo anterior, um livrinho muito interessante, pouco conhecido pela maioria de nós, chamado Palavras de Emmanuel, onde várias das passagens de Emmanuel são compiladas. E o Livro dos Espíritos. Então, esses são as três fontes que a gente vai estar utilizando. De novo, quem nunca teve a oportunidade de ler o Consolador, leia. É um livro de cabeceira. Ele imita um pouco o Livro dos Espíritos, são 400 e poucas perguntas e respostas nas mais variadas áreas. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre ciência. E não usando as nossas palavras, mas usando as palavras de Emmanuel. Emmanuel diz assim: o concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Isso é muito sério. Existem várias áreas da ciência, tantas que são desconhecidas para nós, mas que embasam as nossas práticas diárias. Quando a gente vai ao médico, por exemplo, a gente está sendo beneficiado pela ciência. Quando a gente dirige, a gente também está sendo beneficiado pela ciência, né? Os nossos carros, né? Os hidráulicos, os não hidráulicos. Quando a gente vem para o centro e usa um data show, usa recursos dessa natureza, nós estamos sendo beneficiados pela ciência. Nada disso que nos chega à mão pertenceu ou pertence a uma só mente. É o produto de um grupo de espíritos, um grupo de mentes, que juntos trabalham em benefício do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento moral da humanidade. Mas a ciência em si, ela não é boa nem é ruim. Ela é o que a gente faz dela, como todas as potências que Deus nos entrega às mãos. Então, o que Emmanuel diz é que a ajuda da ciência é sempre útil quando vem com o esclarecimento da consciência daquele que a pratica e quando é usado com sinceridade do coração, no sentido de auxiliar aquele que precisa. A gente acabou de ter um exemplo aqui sobre a bomba atômica, né? A mesma química que destrói também constrói. E nós vamos continuar. Também de Emmanuel. Importa considerar que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem a absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Emmanuel diz isso em 1946, nós estamos em 2012, não é? Se alguém sentasse aqui e escrevesse uma frase dessa, seria bem contemporâneo, seria bem encaixadinho, não seria? E o que Emmanuel está dizendo? A gente precisa dos conhecimentos da doutrina espírita, que esses conhecimentos tragam luz ao que a ciência nos diz hoje. E no carro a gente vinha conversando há pouco como o espiritismo é multifacetado, não é? Eu não estou me referindo só à base tríplice, a filosofia, a ciência, a religião, que caracterizam a doutrina espírita, mas eu me refiro ao conjunto de conhecimentos que o espiritismo engloba, como tem tantas facetas, como a gente consegue entender tantas coisas diferentes do mundo e da vida sendo espírita. Não que quem seja espírita entenda mais ou melhor, mas tem mais opções de enxergar o mundo com lentes mais amplas. Então Emmanuel diz isso,
coloca a luz do Espiritismo na produção científica e vamos ver se isso beneficia a humanidade. É esse o convite que Emmanuel faz. E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, na questão 72. Qual que é a fonte da inteligência? Sempre que quando a gente fala de ciência, a gente fala do novo, do desconhecido, que se torna conhecido, né? Da ideia que se torna concreta na produção de um bem coletivo, de um bem social, um bem histórico. E tudo isso tem a sua rota, a sua raiz na inteligência humana. Não é assim? Nós fazemos ciências em níveis diferentes, mas nós precisamos utilizar a nossa inteligência, a nossa compreensão das coisas e do mundo para aplicar essa ciência na nossa vida. Vamos lá na raiz da inteligência. Então, a Kardec pergunta, qual é a fonte da inteligência? Os espíritos respondem, já o dissemos, é a inteligência universal. Então, o que nós hoje conseguimos fazer é um subproduto da inteligência divina. Olha a nossa responsabilidade na utilização do nosso potencial intelectivo. A nossa inteligência deriva da inteligência divina. Quando a gente diz que nós somos filhos de Deus, nós realmente somos, temos os cromossomas divinos em nós, definitivamente temos. Temos a nossa hereditariedade, ou seja, temos em nós partículas divinas do potencial divino que vive em nós. O potencial à perfeição, o potencial ao bem, o potencial em desejar e agir para o bem. E a inteligência é uma dessas manifestações, é uma das potências da alma. Então, qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? Porque se a inteligência, ela vem de Deus e nos é colocada como uma potencialidade a ser desenvolvida, uma característica nossa como espíritos em evolução, qual a origem das nossas qualidades e dos nossos defeitos? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, quanto mais elevados nós somos moralmente, melhor escolhas nós faremos no uso da nossa inteligência. Aquele caso que foi ilustrado pela leitura inicial. O companheiro que tinha a possibilidade de criar ou de destruir. A possibilidade era a mesma. O potencial, ele fez uma escolha moral, com base na sua inteligência. Todos nós passamos por isso diariamente, em proporções diferentes. Mas será que todas as pessoas que são muito inteligentes, pessoas que são brilhantes, são boas? Será que não? Vamos ver por quê. Kardec fez a mesma pergunta aos espíritos, questão 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E a resposta é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. Então por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. E a gente fala do arrastamento, né? Como a gente se envolve no grupo, não é isso? Como a gente quer ser aceito no grupo? Quantas vezes a nossa razão nos indica um caminho, mas porque a gente quer ir junto com o povo, a gente quer ser aceito, quer ser bem visto, a gente escolhe o outro caminho que vai ser tão detrimental a nós. O espírito progride em insensível marcha ascendente. E a gente precisa parar aí. Mesmo que a gente não saiba, nós estamos progredindo. A gente pode não perceber que nós estamos progredindo, mas nós estamos. Olha as palavras que os espíritos falam: insensível marcha ascendente. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos, não. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro em moralidade. Aí quando eu li essa resposta, eu fiquei tranquila. Eu falei, então nessa vida eu não estou me adiantando cientificamente, mas pelo menos tem que estar um pouquinho moralmente, não é? A gente espera. Só que como nós temos inúmeras existências, milhares mesmo de reencarnações, certamente já aprendemos muito. E já desenvolvemos nosso potencial intelectivo também. Já utilizamos esse potencial para o bem ou não. Nessa existência, nós estamos desenvolvendo nosso potencial intelectivo nas nossas respectivas áreas de atividade, mas, como espíritas, estamos exercitando a nossa intelectualidade estudando o espiritismo, que, diga-se de passagem, não é muito fácil. A gente tem que estudar muito. Justamente por a sua característica ser tão multifacetada, ela nos atrai tanto, mas também nos faz compreender muitas outras áreas que se agregam ao espiritismo, áreas do conhecimento. Sem perceber, nós estamos aprendendo sobre biologia, estamos aprendendo sobre estatística, estamos aprendendo sobre sociologia, psicologia, biologia, entre outras mais. Questão 779 ainda do Livro dos Espíritos. A força para progredir, ou seja, o desejo de melhorar,
Áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Porque a ciência tem como um dos seus objetivos levar a humanidade ao seu progresso. Será que essa força que nos faz progredir vem de nós mesmos ou é resultado daquilo que a gente aprende na vida? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E aí a gente vê a justiça divina. Quando Jesus ensinava os homens na época em que ele esteve entre nós, usando a corporificação física, ele ensinava através de parábolas. Mas aos seus discípulos, ele não conversava em parábolas. Ele falava as coisas como elas eram. A gente busca na Bíblia informações a respeito disso, estão lá com clareza. E um dia um dos seus discípulos perguntou, não me recordo se foi Simão Pedro, perguntou, mas Senhor, por que a nós é dirigida a palavra de uma maneira diferente? E por que as multidões, as histórias são ditas? E Jesus então responde que eles, aqueles que faziam parte da multidão, não estavam prontos para compreender a verdade, mas que aqueles a que ele se dirigiu, seus discípulos, já o sabiam. Então estavam preparados. A verdade, ela está em toda parte. Eu não me refiro apenas à verdade religiosa. A verdade, como um todo, ela está em toda parte. Ela sempre esteve e sempre estará. A nossa capacidade de apreensão da verdade é que se modifica. Ela se modifica de um ao outro, porque todos nós, felizmente, somos diferentes, e ela se modifica no decorrer da nossa existência atual. E ela também se modifica no decorrer das nossas inúmeras existências sucessivas. Então, a cada um dos passos nessa caminhada, nós vamos evoluindo e vamos encarando a verdade, percebendo fragmentos dessa verdade. E essa verdade vai se transformando em nós, e nós nos transformando igualmente em pessoas, em seres, em espíritos melhores. E existem alguns de nós que já têm uma certa facilidade, uma propensão, um desejo de fazer perguntas e de conhecer. E esses fazem perguntas tão inteligentes e tão importantes que buscam o amparo científico para responder às suas questões. E esse amparo de coleta de dados, de avaliação de resultados, de análise de resultados, mobiliza a sua inteligência de outros e faz com que o ambiente em que eles vivem prospere, melhore. Mas cada qual ao seu tempo. E cada ambiente ao seu tempo também. Então, como os espíritos dizem, uns auxiliam aos outros. Como essa verdade universal está em toda parte, existem aqueles que já vêm preparados para enxergar essa verdade de uma maneira mais clara e utilizá-la em benefício dos outros. Porque é no contato social que nós crescemos e que a ciência cresce. Dizem que é muito mais difícil fazer uma pergunta do que dar uma resposta. Vocês concordam? Tem sentido. E uma vez alguém disse isso a mim e eu perguntei, mas por quê? E a pessoa que me respondeu com muita clareza disse assim, porque quando a gente precisa fazer uma pergunta, a gente utiliza estruturas mais complexas da nossa psique. Porque nós precisamos pensar nas variáveis, nas possíveis respostas, naquilo que está interferindo naquela questão. Então, elaborar perguntas é muito mais complexo do que respondê-las. Até porque quem as responde não necessariamente está com a verdade. Mas quem pergunta, busca a verdade em geral. Ou a verdade recortada ao seu momento histórico, a sua colocação no mundo naquele instante. E faz todo sentido. Um pesquisador, por mais renomado que seja, sempre começa uma investigação científica com uma pergunta. E pasmem, que não são perguntas tão complexas. São perguntas que, em geral, se fazem no dia a dia, no seu ambiente físico, no seu cotidiano. Eles olham, veem um fenômeno, só que como eles têm lentes já trabalhadas para a investigação científica, eles fazem perguntas que têm a ver com o fenômeno, com aquilo que eles observam. Enquanto nós passamos por esse fenômeno todos os dias, mas as nossas lentes não estão talhadas para isso. A gente não pergunta. Então o pesquisador pergunta.
Vamos continuar. Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Essa é uma das minhas favoritas. Eu me escudo nessa resposta que os espíritos deram para Kardec. Toda vez que a coisa pega para o meu lado, ah, mas você é espírita, você não está fazendo isso, eu falo assim, opa, o progresso intelectual vem antes do moral. Eu ainda estou aprendendo. Mas isso é uma maneira meio covarde da gente agir, né? Mas vamos lá a resposta. Kardec pergunta se o progresso moral acompanha sempre, olha a maneira como ele coloca, sempre, o progresso intelectual. Decorre deste, ou seja, o progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Por quê? Porque a gente tem uma diferença de tempo, uma das razões possíveis. A gente raciocina, observa, analisa, registra, critica, sintetiza, compreende, até sente. Mas a distância do sentido, pensar para o fazer, é muito grande. O fazer é o progresso moral. Porque quando eu ajo corretamente, em consonância com a vontade divina, eu estou fazendo o bem. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas ele não chega à minha mão. Porque alguma coisa acontece aqui entre o saber e o sentir e o fazer. Eu preciso entender por que eu preciso fazer a escolha certa, para mim e para os outros, mesmo que eu não queira fazer aquela escolha. Mas eu preciso entender primeiro, para que eu me convença, para que a minha razão, a minha lógica compreenda, para que depois eu sinta, perceba que de fato é o melhor, e então eu tenha coragem de me modificar, que é a parte mais difícil, eu faça. Essa coerência é muito difícil da gente conseguir, precisa de exercício, trabalho continuado. E é isso que a gente busca aqui. A gente busca o conhecimento e a gente busca a transformação moral. Só tem um problema. Conhecimento ninguém dá para o outro, né? A gente facilita, a gente pode ser um mediador do conhecimento X, Y, Z e uma pessoa. A gente pode mediar esse conhecimento, mas o sujeito apreende, absorve esse conhecimento. Agora, a mudança íntima não tem jeito. É o próprio sujeito que tem que fazer, não tem jeito de mediar a mudança de ninguém. Porque ninguém muda ninguém. E a gente só muda quando a gente quer. Não adianta vir o Papa, vir o pastor, vir Divaldo, né? Ver quem for. Mostrar, olha, se você fizer isso, sua vida vai dar tão certo, vai melhorar tanto, vai acontecer tanta coisa boa. Não adianta, a gente até consegue racionalizar. A gente até sente que é verdade, mas a gente não quer. E a vontade interfere. A mudança íntima, a transformação interior, ela vem pelas nossas mãos. Bom, vamos continuar, né? Como pode, essa é a continuação daquela pergunta anterior, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Bom, já que o intelectual precede o moral, então como é que facilita o moral? Como é que eu, sabendo mais, pesquisando mais, compreendendo mais, vou me melhorar? E os espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. E se eu pudesse, eu gravava aquela palavra escolha bem grande, na minha geladeira, no meu quarto, na porta, porque nós somos defrontados por escolhas 24 horas por dia, até quando estamos dormindo. O espírito não dorme, né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É aí que a coisa pega. E aí a gente pega um conhecimento científico de uma determinada área, X, Y e Z, e fala, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com isso que eu já aprendi? Depende do meu livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio vai determinar o tipo de escolha que eu vou tomar. Vocês estão muito quietos. Acho que eu tenho que começar a fazer pergunta para vocês começarem a acordar. Olha. Está na minha hora. Na minha hora. Continuação. Como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. E aí nós moramos num país em que a ciência transpira pelos poros, né? Coisa bonita quando o governo incentiva a pesquisa científica, gente. Coisa bonita quando um aluno entra no curso de graduação, passa para pós-graduação, passa para um doutorado e vai investigar fenômenos cotidianos e descobre soluções para coisas tão simples que a gente convive a vida inteira e nunca pensa. E que muda a vida da gente. Coisa bonita quando o governo investe nessas pessoas. Mas não necessariamente esses povos são os mais moralmente desenvolvidos. E aí como eles dizem?
O progresso completo constitui o objetivo, o progresso completo intelectual e moral. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Enquanto se não lhe haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então nós somos aquele passarinho que tem uma asa meio pendente, né? Em uma existência a gente tem acesso ao conhecimento científico, acesso ao conhecimento formal e a gente levanta uma asinha, né? Mas aí eu ainda sou tão egoísta, tão orgulhoso, tão vaidoso, tudo aquilo para meu próprio interesse, a minha outra asinha fica lá embaixo. Aí na outra existência eu renasço num ambiente em que eu preciso desenvolver meu senso moral, mas o meu aspecto intelectual fica meio limitado, aí a minha outra asinha vai subindo, até que um dia haja o equilíbrio. Nós somos aquele, quando eu vejo um passarinho às vezes, aqui nem tanto, mas no Brasil a gente vê muito aqueles passarinhos pequenininhos, né, recém-nascidos, abandonados nos galhos ou caídos. Às vezes quando eu vejo isso na minha memória, eu penso que nós somos aquele passarinho, que por vezes anda meio capenga, mas certamente vai crescer e vai dar conta de voar. Nós somos assim. Estamos hoje limitados, seja por que circunstâncias forem, mas haveremos de voar e haveremos de ter equilíbrio. A ciência esclarece que a energia faz o movimento. Essa passagem não é do Livro dos Espíritos, é do livro Palavras de Emmanuel, muito interessante. Emmanuel diz assim: a ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. O que Emmanuel está dizendo? Que por mais que a gente descubra nos campos da ciência as leis que regem o ambiente físico, o ambiente material, essas leis por si só, ou os objetos das quais elas se utilizam, não têm vontade própria. Vão precisar da vontade humana para se transformar em objeto de desenvolvimento daquele local. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo o equilíbrio. Razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. É muito interessante, estava comentando com o Mackenzie esses dias, tem um canal chamado TED, TED. Quem tiver acesso pode entrar na internet e procurar www.ted.com. E numa das falas de um dos pesquisadores desse programa, de canal, mas nesse endereço eletrônico, era um físico, eu não me recordo o nome dele agora, e ele queria entender como é que o universo começou. Porque já que o universo é infinito, teve começo nem fim, mas alguma coisa detonou o início de tudo. Então ele resolveu entender como é que isso acontecia, e logicamente porque nos falta totalmente os conhecimentos dessa área, nós como espectadores apenas observamos. Ele fez um experimento muito interessante. Ele começou com a foto do nosso planeta Terra, bonito, azul, depois ele foi se afastando e nos mostrou o sistema solar na tela, depois o sistema solar, a nossa Via Láctea, depois da Via Láctea a galáxia em que nós estamos incluídos, e ele foi se distanciando com a câmera, com efeitos de computador, até mostrar o mais distante que nós entendemos como sendo infinito. E ele se perguntava se nós, que habitamos um planeta que consideramos seja o único habitado até agora, pelo menos por falta de evidência científica contrária, se nós que habitamos esse planeta sequer conseguimos reconhecer onde nós estamos, quem terá inventado tudo isso, que nós sequer conseguimos denominar? E ele não utilizou a palavra Deus, mas utilizou força criadora. O que me deu a entender que na fala de um cientista renomado, que vai a público mostrar o resultado de uma pesquisa científica, quando um cientista dessa natureza admite que existe uma força criadora, no meu entendimento, e usando o meu livre-arbítrio, eu encaro isso como Deus. A ciência está chegando lá nas suas mais variadas áreas, né? Eu vou passar alguns slides. No livro O Consolador, são colocadas essas duas perguntas logo de início. Apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso, qual desses aspectos é o maior? Porque, afinal de contas, se o Espiritismo é para nós, o cristianismo redivivo, em essência, o Espiritismo é para nós a presença de Jesus entre nós. É o nosso Consolador, prometido por Ele próprio. Então, se o Espiritismo tem sua tríplice base, sua tríplice constituição, ciência, filosofia e religião, qual dessas 3 deve ser mais importante? Perguntaram isso a Emmanuel.
Podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais? Olha que resposta interessante. A ciência e a filosofia vinculam a Terra essa simbologia. Então imagine um triângulo, né? Numa ponta daqui de baixo, perto da Terra, está a filosofia, na outra a ciência. E as duas se encontram num vértice, que a gente dá o nome de religião. Porém a religião é o ângulo divino, não vértice, que a liga ao céu. E essa resposta, ela iguala a ciência e a filosofia. A filosofia que pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou, por que eu estou aqui, que sujeito sou eu. A ciência que vem me mostrar o ambiente em que eu vivo e as leis naturais que regem o ambiente em que eu vivo e todas as suas variáveis. E tudo isso se agrupando com a ideia da divindade, da religiosidade, que não é aqui uma religiosidade sectarista, dessa ou daquela religião, mas é a conexão minha com Deus, né? No seu aspecto científico, continua Emmanuel, e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Como outros movimentos coletivos, ele iguala a ciência e filosofia de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Se a gente pudesse parar esse estudo aqui, a gente pararia. Isso aí já resume tudo. Aliás, se eu precisasse escolher um slide apenas, eu escolheria esse aqui. Ele já resume tudo. Quando a gente fala do Cristo, a gente fala em unidade com Deus. Não foi Jesus que disse, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É a unidade com Deus. Ou seja, o alinhamento perfeito com a vontade divina. Jesus para nós não é só o embaixador do nosso planeta, né? O nosso amigo celestial, o nosso governador do planeta, não. Ele é o exemplo mais próximo da divindade que nós já conhecemos. A nossa compreensão, ainda tão limitada, não consegue imaginar uma figura que vá além de Jesus. Quando a gente fala de Deus, é uma figura muito abstrata ainda. A gente até sente a presença divina, a gente tem a fé em Deus. Mas como nós vivenciamos, experienciamos a presença do Cristo entre nós, o máximo que nós conseguimos em geral é o Cristo. E se Cristo está em Deus e Deus está em Cristo, se eles estão em perfeito alinhamento, se tudo que Jesus fez, falou, a maneira como ele se portou, alinhava-se 100% à vontade divina, para nós, ele é o exemplo da perfeição. E quando Emmanuel diz para nós que no aspecto religioso está a grandeza da doutrina espírita, e não entendendo a doutrina espírita como religião, mas como um conjunto de informações que nos levam a essa conexão com o divino, com Deus, em nós e em toda parte. Porque traz a restauração do Evangelho de Jesus. Mas não é o Evangelho escrito pelos seus seguidores ou por nós interpretado até hoje, não. É vivido por Jesus. O Espiritismo materializa, mais uma vez para nós, os exemplos da vida do Cristo. Só que dessa vez numa linguagem mais direta, dessa vez numa linguagem mais clara. Dessa vez trazendo para nós não por parábolas, mas pela fala direta do Cristo, como ele dizia aos seus discípulos, vocês sabem. E se hoje nós temos acesso ao Espiritismo, é porque nós já sabemos também. E temos condição de compreender. E diz assim, estabelece a renovação definitiva do homem, o conjunto de conhecimentos que a doutrina espírita traz, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então a ciência é importante, é claro, condição sine qua non para a nossa existência no planeta, existência produtiva, existência feliz, para a nossa evolução intelectual, com certeza, e também moral. A filosofia é importante? Certamente, mas a religiosidade que nós mantemos, o contato com o nosso Criador, essa é fundamental para a nossa evolução moral. E vocês vão falar, mas quem não é espírita? Quem não é espírita pode ter a mesma coisa. Vai compreender o mundo de lentes diferentes. É como a gente coloca um óculos de sol. Às vezes a gente enxerga um pouco mais claro, a gente às vezes fica meio sem ter a capacidade de discernir as figuras, mas cada um usa aquilo que lhe agrada, que lhe serve. Como a verdade. Cada um enxerga a fração da verdade com o seu olhar.
como as crenças religiosas, científicas, filosóficas. Cada um compreende, absorve e as vive, de acordo com a sua capacidade, com a sua vontade naquele momento de vida. Continuando, eu ainda tenho 15 minutinhos, né? Essa parte muito bonita é do livro de Emmanuel, O Consolador, questão 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião é o sentimento divino, cuja exteriorização é sempre o amor, nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam um trabalho da experimentação do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. Então, a ciência e a filosofia se irmanam na sabedoria. A segunda personifica, que é a religião, personifica o amor. As duas asas divinas com as que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. E a gente se pergunta, a gente precisa do conhecimento e do amor, da sabedoria e do amor. A gente tem Jesus como modelo. E nós? O que nos cabe fazer? Nós somos expostos o tempo todo ao produto do conhecimento científico. Quando nós entramos na internet para ler o e-mail, fazer uma pesquisa, ver as notícias, nós estamos sendo expostos a informações, não é isso? Quando a gente sai na rua e conversa com as pessoas também. A nós, que nos dizemos espíritas e que buscamos essa conexão com o divino, com a divindade, qual é a nossa postura perante todos esses saberes que nos cercam? Nós precisamos usar o filtro do discernimento para ver o que nos é melhor saber e de que maneira utilizar o conhecimento que nos chega. O problema não é o acesso ao conhecimento ou a falta dele. O problema é o que nós fazemos com aquilo que nos chega às mãos. Hoje nós temos aí o bullying, não é? Vocês já devem ser familiarizados com isso, ainda mais o cyberbullying, né? Que agora as pessoas que se escondem atrás das telas e que muitas vezes acabam com a vida de outras pessoas e perseguem num verdadeiro processo de obsessão de encarnado para encarnado, né? Através do cyberbullying. Qual a postura nossa, como espíritas, frente a uma situação como essa? Qual é a postura ética, moral mais adequada? Quando a gente vê por aí, né, os e-mails que a gente manda para os outros, às vezes desrespeitosos, às vezes inadequados, qual a postura do espírita? Eu fico me perguntando isso, eu não tenho resposta, viu, gente? Eu tenho a minha resposta, cada um tem a sua. Eu estava esperando. Oh, que pena, Cristiane. Quando a gente se coloca nessa situação, uma companheira lá do centro sempre fala assim, quando eu não sei a resposta, eu me pergunto, o que Jesus faria? Eu fico me perguntando o que Jesus faria se ele vivesse na nossa época e se desse conta de entrar no e-mail e ver um monte de gente falando mal, então no Facebook, né? Falando mal do fulano, criticando o Beltrano. A tecnologia é o produto da ciência atual, é a nossa vida atual e é boa. O que ele faria? Ele continuaria sendo Jesus, porque Jesus não deixaria de ser Jesus, porque tem um computador, não é isso? Ele continuaria com a postura moral mesma, adequada, ética, reta, sem julgar. Da mesma forma que quando os homens apedrejaram a mulher adúltera, ele disse, vai, não peques mais. Certamente ele falaria, vai, mas não faz mais isso com seus irmãos. E a gente fica imaginando um Jesus naquela época e achando que ele não está entre nós, e ele está. E nos pequenos atos da nossa vida, quando nós somos expostos ao produto da ciência de hoje, nós nos colocamos numa posição diferente. Ah, eu sou espírita na casa espírita, mas quando eu estou no Facebook eu não sou tão espírita assim. Ah, eu sou espírita quando eu estou tomando um passe, mas quando eu estou lá no meu trabalho, mandando um e-mail que detona meu companheiro de trabalho, eu não preciso ser tão espírita assim. Ou eu sou espírita quando eu vou na evangelização, ou quando eu vou fazer um tratamento, mas quando me ocorre uma possibilidade de furar alguém no trânsito, né, de usar o carro super híbrido, né, para fazer um corte na estrada, ninguém está me vendo, eu não preciso ser espírita assim. É aí que Jesus está. E é aí que a consciência da gente pesa, porque ele realmente está ali conosco o tempo inteiro. Jesus, se estivesse hoje entre nós, encarnado, certamente ele não teria aquela barba comprida, aquele cabelo longo, né? Certamente ele não falaria em parábolas, mas com certeza, sendo espírito puro como ele é, ele certamente ainda faria a melhor escolha.
Então, no nosso caso, que tentamos nos alinhar com a doutrina espírita, a nós cabe apenas, se não por falta de resposta, buscar fazer a melhor escolha coerente com os ensinamentos de Jesus. Independente da vida material que a gente tem, independente da época que a gente esteja reencarnando, independente do acesso ao conhecimento que a gente tenha, independente da facilidade de informação que a gente dispõe hoje. O que é certo no passado, no presente, e vai continuar sendo certo no futuro. Porque as leis divinas são imutáveis. Tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Questão número 1 do livro Consolador. É muito bonita essa resposta. Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil. E aí, retomando aquela resposta inicial, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração, importa considerar, todavia, que a ciência do mundo não se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo. Por que a gente está repetindo essa resposta? Porque se o espiritismo não precisa absolutamente, ou seja, na sua integralidade, do apoio da ciência, ele precisa andar par a par com a ciência. Ele precisa. Mas, mais do que o espiritismo precisa da ciência hoje, a ciência precisa do espiritismo. Mas não é do espiritismo dogmático, não é da ideia de religião, não é da crença numa doutrina, não. É do conjunto de conhecimentos que o espiritismo traz. É da luz que ele traz acerca do todo. É da naturalidade com a qual a gente consegue compreender que os mortos não são mortos. É da simplicidade que a gente consegue entender que a vida continua. É da clareza de percepção de que a Terra não pode ser o único planeta habitado no universo. Esses conceitos tão básicos, que são a base da doutrina espírita, precisam sim ser lançados sobre as diversas áreas da ciência. E o serão no momento oportuno. Quando aqueles que aqui estiverem prontos estiverem, como Jesus quando dizia ao seu discípulo, eu falo em parábolas porque eles não sabem, mas a vós outros, vós sabeis. E é natural que enquanto a gente não saiba, não tenha condição de compreender, não tenha condição de captar a verdade, ou fragmentos dessa verdade, as coisas se apresentem para nós de forma meio incongruente, não se encaixam. Mas na medida em que nós desenvolvemos as habilidades intelectuais, na medida em que nós começamos a formular perguntas e questões, na medida em que nós alinhamos as nossas perguntas à vontade do Cristo, as respostas aparecem e as coisas passam a fazer sentido. É por isso que dizem que espírita está em toda a classe social, né? No Brasil fizeram uma pesquisa no censo, o último censo, né, que indicava que os espíritas, que se diziam espíritas ou simpatizantes, pertenciam a uma determinada classe social, a algumas determinadas classes sociais. E na época surgiram comentários de que o espiritismo seria elitizante. Não é. Porque Cristo é Cristo para todos, sempre, em todo o tempo. A linguagem do Cristo é adaptada a cada uma das nossas necessidades. Todos nós podemos sentir o efeito do seu amor entre nós. Então a gente não precisa ser mais inteligente ou menos inteligente para poder ler ou não ler o espiritismo, ler ou não os livros da codificação espírita. Não. Nós precisamos querer aprender. Querer desenvolver a nossa capacidade intelectiva. E vocês vão observar que quanto mais vocês estudarem, quanto mais nós estudamos temas relacionados à doutrina espírita, mais fácil se torna a compreensão dos temas que não estão dentro do espiritismo. Porque nós começamos a generalizar o nosso conhecimento e ver que tudo faz sentido, como está na Gênesis. Tudo está em tudo. Então, se eu consigo compreender um pouquinho, né, como os planetas, como existem várias moradas na casa do Pai, é natural quando eu assisto um programa de televisão, na internet, e que veja aquele número desfilar de galáxias, eu falo, olha, é mesmo, não dá para ter uma vida só, um tipo de vida orgânica só num planeta, tem que haver mais. As coisas se encaixam, vão fazendo sentido, né? A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula das várias experiências do espírito sobre a Terra? É perguntado Emmanuel. Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingir essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual,
pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista da sua perfeição. Nós acumulamos nosso conhecimento, ninguém perde. Por isso, quando a gente fala, eu sou burra, eu não entendo isso. Mentira, tá mentindo. Tá mentindo. Eu não sou capaz de aprender isso nessa existência, não vim para pronto. Mentira! Não é verdade. Somos muito inteligentes, temos uma capacidade intelectiva enorme, acumulada. As nossas vidas anteriores nos predispuseram a aprender muito. Basta a vontade. Basta aquela razão, aquele motivo para eu querer aprender mais. Mas não para a gente ser metido, né? Como a gente falava no Brasil, né? Não para a gente ser orgulhoso, ser vaidoso, não. Porque quanto mais a gente aprende, a gente viu lá no Livro dos Espíritos, quanto mais a gente aprende, mais fácil vai ser a gente ser coerente com as coisas que a gente acredita. Quanto mais eu sei, mais fácil para mim vai ser a escolha correta, fazer a escolha correta. Porque eu sei. Mas mais responsável eu também sou. E aí é que a coisa pega, porque muita gente não quer saber, para não ter que ser responsabilizado. E é natural, e é humano, e é compreensível. Hoje no trabalho de manhã eu escutava uma pessoa dizendo, isso eu não quero saber mais, eu não quero mais saber, porque senão eu vou ter que fazer. E é verdade, a gente faz isso. A gente às vezes evita dar aquele passo a mais, né? O extra step, para não ser responsável por fazer aquilo. E a gente se esconde, né, naquela camada de pseudo-ignorância. Eu não sei. Essa vida eu só fui alfabetizada, eu não sei. Não consigo ler a Gênesis, não entendo a ação e reação. E André Luiz, passa longe. Não consigo. Porque eu sei, que a gente é tão esperto, que a gente sabe que se a gente ler e entender, a gente passa a ser responsável. E a gente sendo responsável, a gente passa a ser cobrado mais, não por Deus, não por Jesus, não pela espiritualidade amiga, pela nossa consciência. E a gente sabe que se a gente for cobrado pela nossa consciência, nós não teremos paz, enquanto as nossas escolhas não forem alinhadas com as escolhas de Jesus, com as escolhas crísticas, com as escolhas divinas que Jesus tanto materializou aqui na Terra. E o problema está aí. Não está no acesso ao conhecimento, ainda mais na era da informação, né? Ninguém pode dizer que não pode estudar, cursos online, não é assim? A gente não precisa nem estar lá. Você vê que Deus é tão poderoso e tão perfeito que nos permite já compreender que a gente não precisa estar fisicamente num lugar para estar lá. Basta o nosso pensamento estar lá. Estaremos lá. Quando a gente faz um curso online, né, a gente não vê ninguém, só vê a tela. Mas a gente está lá numa sala de aula com várias pessoas pensando juntas. Deus é tão justo e poderoso que já nos mostra, através do celular, né, que todo mundo tem, né? Text message. O que é isso? É aquela conversa muda. Eu estou onde eu penso, onde meu coração está, onde meu pensamento está. Estou lá conversando com aquela pessoa. Olha como a tecnologia está trazendo Deus mais perto para nós. A compreensão da divindade está nos nossos dedos, na nossa palma. Mas a gente teima e fala, não dou conta nessa vida, não é para mim, né? Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Pergunta o Emmanuel, ele responde, diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental. Porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando, ou seja, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. É o tal do passarinho, né, que tem uma asinha quebradinha, a outra tentando levantar. Porque a produção científica pode se materializar em bens materiais, em bens de consumo, em acesso aos bens de consumo, ela pode ser aplicada a uma vida material melhor, nós temos a tendência de virar o nosso olhar apenas para a inteligência, que no nosso entendimento produz a ciência, que por sua vez produz uma vida melhor material para nós. Nós esquecemos, se a gente virar para o outro ladinho, tem o sentimento, que vai produzir o quê? Uma qualidade de vida melhor para nós também, uma qualidade moral de vida melhor. E que as duas aliadas, ciência
conhecimento, intelectualidade, sentimento, enobrecimento moral, vontade ativa no bem, vão nos fazer elevar por completo. Porque o passarinho não pode ter apenas uma asinha. Então nós temos a tendência de ver apenas o que é material, esquecer o que é invisível ao nosso olhar. E o sentir ainda é invisível ao olhar. Eu digo ainda porque daqui a uns dias, certamente, os cientistas, segundo a vontade de Deus, estarão criando instrumentos, ferramentas que nos possibilitarão ver o sentimento do outro. Por quê? Porque se o que eu penso, segundo André Luiz, já é plasmado no fluido cósmico universal, não é? As telas TV plana, né? Lá de 1940 ele já falava na TV plana, começou agora, né? Imagine quando o que nós sentimos, porque é parte do que nós somos, nosso magnetismo, puder ser impresso nesse fluido de forma visível. Eu olho para um, olho para outro e sei o que o outro está sentindo. Não tenho apenas a impressão, tenho a certeza. Um dia nós chegaremos a esse ponto. É a prova que a ciência caminha lado a lado com a vontade divina. A alma humana pode se elevar para Deus tão somente com progresso moral sem a intelectualidade? Perguntaram para Emmanuel. Desde que o sentimento é tão importante, será que ela pode se elevar só pelo sentimento? É a resposta. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Em outras palavras, não dá para ter uma asinha só e voar bem. Não dá para ter só o sentir e não ter o saber. Nós precisamos estudar. Precisamos estudar muito. Nessa, a minha sogra, minha primeira sogra, eu tenho que pôr número, né? Uma grande mãe do meu coração. Eu sempre conto esse caso porque me faz bem. Eu lembro desse caso pessoalmente, me dá força, sabe? Ela teve muitos filhos, 8 filhos, adotou mais alguns. E como vivia em fazenda, demorou um pouco para que os filhos crescessem um pouquinho, ela pudesse trabalhar e estudar. Já se casou tarde, com mais de 30 anos, coisa assim. E foi para a escola, se transformou, fez curso de pedagogia, se transformou em diretora escolar. E um belo dia, já com os filhos crescidos, ela com mais de 60 anos, eu perguntei a ela: a senhora ainda está estudando, a fazer curso de especialização ainda? E eu, bem mais nova, não querendo mais estudar, achando que já tinha feito o que eu tinha que fazer. Eu falei: a senhora, nessa idade, ainda está estudando? Só não cansou, não? Ela virou para mim e falou: minha filha, nessa vida é muito pouco provável que eu vou conseguir o que eu quero. Mas eu já estou me preparando para a próxima. Porque eu sei que tudo que eu aprender vai ficar comigo. Eu vou levar comigo. E aí vai facilitar, porque quando eu reencarnar, esse conhecimento já vai estar comigo. Então, quando eu for para a escola, na minha próxima existência, esses conhecimentos vão vir à tona mais fácil. E eu vou poder ser ativa e produtiva mais cedo na vida. Depois dessa resposta, você não precisa nem dizer como eu me senti muito pequena. Eu, então. E toda vez hoje, passados já décadas dessa conversa, isso foi só um dos ensinamentos que ela deixou. Toda vez, até hoje, em que eu me sinto assim: ah, meu Deus, passei dos 40, 45 anos, vou estudar tudo de novo, e dá uma preguiça, é natural. Vou ter que fazer curso novamente, nossa, vou fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Eu lembro exatamente do rostinho dela me dizendo: isso vai comigo, para a próxima. Como nós somos seres mortais, tudo que nós aprendemos fica conosco. E é natural que a nossa visão limitada pela carne nos induza a pensar que a nossa vida física acaba e que tudo que nós produzimos aqui acaba também. Mentira, a gente carrega com a gente. Porque o que nós aprendemos, o que é construído em nós, permanece e vai conosco. Então, muitas vezes, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar se aplicar a determinadas áreas de conhecimento que são desconhecidas para nós hoje, não para utilizá-las agora, nessa existência, mas certamente poderemos utilizá-las na próxima, ou nas próximas. Então, precisamos estudar muito, trabalhar muito pelo nosso próprio desenvolvimento moral e intelectual. E eu vou ficar passando esses slides, não vou ler, porque o nosso tempo está quase acabando. Vou passar das ciências e vai ficar salvo no computador. Passar para a questão 197. Perguntar do Emmanuel:
Como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? Todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível, como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Nada se perde. Aí vem aquela vovozinha, aquela tiazinha, né, que faz crochêzinho dela e fala assim, nossa, mas aquela senhora é tão simples, tão humilde, né? Só sabe fazer crochê, que bom que ela sabe fazer. É cultura, retrata a cultura local, retrata a história de vida dela. Que valor o trabalho dela tem, extremamente valioso. A gente pensa que só tem valor o trabalho que tem um valor material, não é isso? Que tem um retorno material. E a gente esquece que trabalho é uma atividade produtiva no bem, que não necessariamente implica em ganhos materiais. Então nós estamos trabalhando quando a gente está cozinhando. A gente está trabalhando quando a gente está arrumando a casa espírita, a gente está trabalhando quando a gente está dirigindo para o nosso trabalho, a gente está trabalhando quando a gente está planejando o que a gente vai comer hoje à noite em casa, a gente está trabalhando quando a gente planeja o nosso final de semana. Atividades produtivas no bem. E o que ele diz da cultura, são todas as expressões de cultura são apreciadas no mundo espiritual, como um repositório sagrado dos esforços, porque cada cultura precisa ser diferente, nos seus labores contínuos e respeitáveis. Vou passar? Vou passar? Vou passar. Essa aqui está quase terminando, então a gente vai começar a finalizar com essa. Perguntaram a Emmanuel também, em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? O que a gente precisa saber mais? Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Engraçado, a gente vai para a Lua, né? A gente vai para Saturno, é tão bonito ver o resultado das pesquisas científicas. Gente, cada foto dos anéis de Saturno, coisa bela. Que bonito ver o resultado das pesquisas científicas na área da saúde, a cura dos casos de câncer que há 10 anos atrás já não existiam. Como é bonito ver como as pessoas trabalham incessantemente no bem, sem saber que estão sendo missionárias no nosso planeta. Que bonito ver a humildade no olhar de um cientista que se enxerga pequeno, mas capaz de produzir alguma coisa para o outro, sem querer nada em troca, fazendo pelo prazer de fazer o bem. Que bonito, gente. Mas de tudo isso, como Emmanuel diz, todas as necessidades, a maior ainda é do autoconhecimento. Porque sem ela, a gente não consegue se modificar para melhor. E por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Eu achei essa explicação belíssima e faz todo sentido. Isso é explicável, diz Emmanuel. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante, quer dizer, voltar para dentro de si o bastante, para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Só agora. Agora ele está falando em 1946. Então o agora dele já é hoje, há muito tempo. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Olha a caminhada que a gente já fez. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Vocês percebem o percurso que nós já fizemos? Quantas vidas nós já tivemos? E nós chegamos hoje. A melhor parte de todas as nossas vidas é hoje. Nós hoje somos muito melhores do que fomos ontem. Nós hoje estamos no nosso melhor momento.
sem olhar para trás, sem olhar para frente, olhando só para agora. Quem vive no passado, como já dizia Emmanuel, fica deprimido. Não, André Luiz fala isso, né? Quem vive no futuro fica ansioso, mas quem vive no presente consegue fazer as escolhas corretas para si nesse momento. E que a nossa escolha, com base no conhecimento científico, que ainda nos é tão limitado a nós, que não temos a compreensão do todo, e muito pouco das partes, mas que já conhecemos a doutrina espírita, que lança sobre nós uma luz de várias áreas do conhecimento. Para nós que já conhecemos o Cristo, possivelmente conhecemos conhecemos lá atrás, reconhecemos-lo agora. Para nós que nos dissemos espíritas, a nossa postura precisa ser a ética, precisa ser a de conhecermos a nós mesmos, nos melhorarmos, nos tornarmos o exemplo vivo daquilo em que acreditamos, gradualmente, pouco a pouco, para que a verdade se faça em nós, antes de se fazer em toda parte, ao redor de nós mesmos. A gente agradece muito a paciência de vocês. E última pergunta. Essa eu fiz para mim. Esse slide é meu. Eu copiei do livrinho, mas ele vai servir para mim, não é para vocês. É só para mim, estou monopolizando. Esse aí vou printar e botar na geladeira de casa, mesmo. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Porque com tudo isso que a gente tem acesso, com a doutrina espírita, com os conhecimentos científicos, com o fato de a gente saber que a gente precisa conhecer a gente mesmo para se melhorar, a gente não está satisfeito? Eu não estou satisfeita? Fico me queixando. Quando eu vi essa pergunta, eu falei, essa é para mim. Eu falei, vou levar, preciso ler. Muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Emmanuel responde. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril a que o homem se acostumou como um vício qualquer, porque se tende nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz a má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a nós mesmos. Eu gostei da primeira frase. Muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de tudo a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Mas eu nunca vi a lamentação dessa forma, que pode ser uma prece. No caso, se a pessoa for merecedora do... E se a queixa for verdadeira? É. Mas, em geral, já que a gente tem a doutrina espírita, tem os conhecimentos, sabe que a gente tem que se olhar primeiro, tem que se renovar, com base no conhecimento científico que a gente já tem, no conhecimento doutrinário, no conhecimento do Cristo, nós estamos utilizando a má vontade na aplicação legítima do conhecimento espírita em nós mesmos. Entenderam agora que eu preciso colocar na porta da geladeira? Também. Faz uma cópia para mim. A gente agradece muito a paciência de vocês, agradece a espiritualidade maior, o valioso amparo sem o qual a gente não poderia fazer isso hoje. Muito obrigada.